Muito boa noite a você que nos acompanha pelo Facebook. Mais uma das nossas conversas. Hoje vamos falar sobre posso ser diferente? Quais os caminhos que eu preciso percorrer para conseguir ser diferente? Às vezes, nós imaginamos que é tão difícil sonhar com determinadas situações, que é tão difícil viver determinadas situações, mas será que nós conseguimos sonhar? Será que nós conseguimos visualizar o fim de uma determinada jornada? Será que nós conseguimos enxergar o todo antes dele acontecer? Ou nós precisamos aprender tudo antes de fazermos a nossa caminhada? Na noite de hoje, nós vamos conversar com o Basaga, vamos conversar também com a Alice, e a nossa intenção é trocar figuras, trocar ideias sobre como fazer ser diferente, como agir para ser diferente, e em busca de caminhos, em busca de soluções, não somente para nós, mas também para quem está tendo a oportunidade de nos acompanhar, está tendo a oportunidade de, de analisar um pouquinho desse trabalho e perceber o quanto nós somos capazes de estar aprendendo a cada dia um pouquinho mais. E também de demonstrar a nossa singularidade. E junto, vamos conversar aqui nesta noite. Quem tiver disponibilidade para nos acompanhar pelo Facebook, será uma grande satisfação. E se tiver alguma questão a nos colocar, se tiver dentro do nosso entendimento, dentro das nossas possibilidades, nós estaremos resolvendo e ajudando também com as respostas. Boa noite, Alice. Boa noite, Nilson. Boa noite, Basaglia. Basaglia sumiu. Ele foi preparar a janta. Mais uma semana de aprendizagem, especialmente um capítulo muito interessante do livro, né, Nilson? Nossa, Alice, que fez muito sentido para mim, espero que faça sentido para todo mundo que nos ouça. Nessa construção do aprendizado, a primeira página do livro, ela deu assim um norte que seria um livro muito bom, que seria um livro que traria muitas informações, muitas revelações para o nosso autoconhecimento. E a cada capítulo a gente percebe que é um degrau que você vai ampliando aí na questão do conhecimento. Como você falou, esse capítulo 6º, ele é tipo assim... Ele é especial. Eu senti como sendo um dos mais poderosos até o momento. É claro que na construção isso acontece por quê? Porque nós estamos tendo o entendimento dessas ações que o livro está nos passando. A minha percepção é que é um degrauzinho a mais que ele nos coloca aí diante dessa nossa jornada. Eu vejo, sabe como que eu me sinto lendo esse livro? Num lugar cheio de cortina. Cada semana você vai abrindo uma cortina. É uma cortina aqui. Uma cortina diferente. Sim. E outra coisa interessante que eu fico pensando, conforme eu vou avançando na leitura, eu vou pensando. São pontos que nós sabemos, são coisas que nós sabemos, mas que no dia a dia se perdem. E aí, conforme você vai lendo, você vai capturando, você vai conectando, né? Não, isso é isso aqui, e isso não, isso é isso. Bem que você está dizendo vai ficar mais claro ainda no capítulo 7. Mas daqui uns dias, né? Na próxima semana,
Vamos dar as boas-vindas ao Basaglia. Boa noite, Basaglia. Boa noite, Nilson. Boa noite, Alice. Como já falamos lá, né? Quando nós estávamos conversando lá na sala de pré-produção, né? Estava com saudade de vocês. Pois é. Uma semana longe. Uma semana. Dessa imersão no conhecimento, junto com você e com o Nilson, Alice. Você fez falta semana passada. Você nos abandonou. Senti falta mesmo. A circunstância, né? O ponto futuro fez com que eu estivesse ausente. Olha, olha a sacada. Você estava agindo lá no futuro ou estava agindo no presente, olhando para o futuro? O presente olhando para o futuro. Muito bem. Uma perguntinha, né? Uma pergunta depois. Vamos levar para nós que está acompanhando nós. Existe presente sem futuro? Existe futuro sem o presente? Pois é. Além dessa questão que você está colocando aí, eu quero colocar mais uma para você e uma para a Alice. E uma para o internauta que puder participar também. Eu quero que vocês pensem, idealizem um filme. Até o final da nossa live, vocês vão construindo essa ideia do filme para, em 2 minutos, cada um, vocês relatar o filme que vocês pensaram. Tá bem? Pode ser sobre qualquer situação, qualquer assunto, qualquer vivência, enfim, o que vocês acharem que deve fazer. Vamos falar o nome de quem já está conosco aqui. Enquanto isso, vocês vão ter um tempinho aí para respirar. Olha, o Luiz Fantinatti está nos assistindo, a Celina Sarantognato também está nos assistindo e já disse boa noite aqui também. A Sandra Monteiro Tognato também está conosco aqui na live, muito agradecido por estar participando, por estar prestigiando a nossa conversa, lembrando que a nossa intenção não é mudar o pensamento de ninguém, não é mudar a forma das pessoas enxergar. Nós estamos aqui fazendo o quê? Um bate-papo para interagir sobre o como ser diferente. Cada um vai ter a sua singularidade, cada um vai ter a sua forma de ser diferente. Nós estamos nos baseando em uma informação literária e que, às vezes, ela entra no nosso dia a dia sem a gente perceber. Não sei se nós estamos lá na literatura ou a literatura está no nosso dia a dia. Então, existe aí esse paralelo, mas que a cada momento nós vamos aprendendo um pouquinho mais a respeito do que é ser diferente, de como ser diferente, de como agir diferente, e olhando o que essas criaturas tiveram a coragem de escrever lá 2.350 anos antes de Cristo, depois, com o passar do tempo, ainda se utiliza esses pensamentos, essas filosofias. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: o Aristóteles, ele definiu que você tem que ter uma causa eficiente para determinar uma situação futura. Vamos trazer isso aqui para o nosso dia a dia. No pensamento do Aristóteles, ele diz assim: você deve estudar, você deve aprender as coisas boas, você tem que estar em um rol onde acontecem situações não tão perturbadoras, você tem que buscar o conhecimento através da ciência, para que você consiga visualizar o teu futuro. Esse é o pensamento que o Aristóteles nos coloca. Tá. Nós, olhando para esse momento, simplesmente só Aristóteles, sem a gente interpretar o restante dos demais textos.
é a imagem, é a configuração que fica no nosso pensamento? Vocês também pensam dessa forma? Ou, tipo assim, vocês veem de um outro ângulo, de uma outra maneira? Alice? Alice, você está me ouvindo? Vazagra, você está me ouvindo? Enquanto eles pensam lá, que bom que o João Antônio Ferreira da Costa também está nos assistindo, a Eunice Tognato também está nos assistindo. Ô, Nilson, oi, tá ouvindo? Oi, eu estou te ouvindo, Vazagra. Cortou, na hora que você estava fazendo a indagação, cortou, ficou meio... Sumiu o som. Eu acho que a Alice está fora. Alice, você está me ouvindo, Alice? Ela não responde. Não, tá. Oi. Apareceu. O questionamento é o seguinte. O Aristóteles diz assim sobre a causa eficiente. Você tem que pensar tudo que é bom, estudar tudo que é bom, conviver com todos que são bons, para você pensar o final, como que vai ser, você escolher, na verdade, o final. Vamos esquecer os demais pensadores, vamos focar somente nessa fala, nesse primeiro momento. Vocês também acreditam que isso ainda acontece no nosso dia a dia? Ou vocês têm um outro olhar para isso? Em parte, sim. Em parte, sim, isso tem influência. Né? Aquilo que acontece, que me acontece no dia a dia, de alguma forma, influencia a forma como eu me posiciono e como eu vejo o futuro. Então, eu acredito que, sim, tem uma influência. Certo. Vazagra, você também pensa dessa forma? Você acredita que esse pensamento do Aristóteles não tem nada a ver com o cenário que a gente imagina, com o cenário que a gente quer viver? Quando a gente depara com alguma matéria, né, algum chamamento de alguns filósofos, Aristóteles, só que a gente depara e fala assim, será que nós temos realmente de discordar deles ou concordar? Só o fato de ele ter existido, o fato de ser grandes filósofos, né, faz com que a gente entrasse em dúvida, né? Será que eles estão certos? E uma das coisas importantes de que como que a vida nos surpreende, né? Eu um dia me deparar e não concordar muito com Aristóteles. O livro, né, essa passagem, se talvez não tivesse continuado a pregar o primeiro capítulo e trazido até, hoje nós estamos no 6º capítulo, né, Nilson? Sim. E eles fazendo, quando a gente está falando que esse livro é extremamente interessante, é importantíssimo, né? A forma de como o autor vem caminhando com os assuntos, né, do primeiro capítulo, ele chega até no 6º capítulo, vem fazendo, eu não sei se seria essa palavra, vem amarrando, né? Ele vem fazendo com que a gente penetre definitivamente nessa matéria sobre a singularidade, como fazer a diferença. E eu acabando estar meio apurado, eu hoje à tarde, tentando finalizar minha releitura, fazer meus planejamentos para mostrar aqui, para trazer para vocês. E isso também faz com que, muitas vezes a gente eu tenho que planejar algumas coisas para a gente falar. E chegar à conclusão que eu não concordo em muitos termos com Aristóteles, não, tá? Certo. Ele fala muito da causa e efeito, né? E talvez se eu não tivesse lido o livro Singular, tivesse pegado propriamente esse pensamento dele, talvez eu teria concordar com ele plenamente. Em partes, eu concordo. Mas aqueles capítulos anteriores fez com que realmente a formatação da minha realidade nesse momento, para pegar essa matéria, né, e falar se eu concordo da maneira que Aristóteles pensa, que a causa e efeito, né, eu sou uma causa, tudo que eu tenho que causar alguma coisa, eu tenho que ser alguma coisa para ter um efeito final. Eu discordo em parte dele, né? Para não falar em definitivo.
Aí depois, com o tempo, nós vamos contradizer ele aqui. Até assim... Interessante, né? Interessante, porque até certo ponto ele tem razão. Sim. Até certo ponto ele tem razão. E assim, a razão dele, eu até acredito que se você não busca a informação, se você não busca o autoconhecimento, você olha para esse pensamento dele, você dá aquilo como 100% correto. 100%, exatamente. Até porque eu me recordo dos primeiros dias na escola, aí a professora perguntou, quando você crescer, você quer ser o quê? Aí eu falei, né, eu queria ser gente. Pensamento assim bastante forte, né? Já tá bom demais querendo ser gente. Não, aí eu falei para ela qual era a minha vontade qual era a minha intenção de profissão. Tá. Nesse momento, eu falei que eu queria ser um determinado profissional. E ela falou, então, você estuda, você busca o conhecimento que você vai conseguir ser isso daí. Então, veja só, o ensinamento naquele momento foi para que a gente praticamente seguisse os passos que o Aristóteles falou. Ela não falou que teria outras ações aí para nós estarmos fazendo. Aproveitando, tem mais gente na live aqui, tem a Amy Miatita, tem a Sandra Aparecida da Silva, que está conosco. Muito grato por estar participando. É o momento que nós estamos conversando sobre o poder de ser diferente. Posso ser diferente? Consigo ser diferente? Há necessidade de eu ser diferente? Ou simplesmente o fato de eu ser como eu sou, eu já sou diferente? Tá. Então, o Aristóteles colocou essa situação aí, causa eficiente, causa e efeito, mas, conforme vai passando a literatura, nós conseguimos entender que existe lá um pensamento sobre a questão da parábola do bom samaritano. E se nós contrastarmos essa parábola do bom samaritano com o pensamento do Aristóteles, nós já vamos perceber que tem alguma coisa de divergente aí. São pensadores diferentes, né? Como que você vê isso, Alice? Justamente esse estudo, porque foi um estudo que se fez, né, com base nessa parábola do bom samaritano. Olha como que desperta a gente para situações que nós vivemos no dia a dia e que nós não percebemos. Eu mesmo, conforme a leitura, eu fui conectando algumas situações que eu passo, né, no dia a dia, e aí a gente volta lá atrás, né, naquele assunto que sempre nós retomamos, que é a questão do processo automático. E esse estudo do bom samaritano é interessante porque tem as duas situações, né? As duas situações, aqueles que continuam no processo automático e aqueles que fazem a reflexão diante de uma situação. E aí o objetivo ali na frente, né? E aí é o assunto que nós estamos falando aqui, que é a causa e efeito. Qual é o meu objetivo para amanhã? E aí, diante desse objetivo que eu traço para amanhã, para o meu futuro, é como eu vou direcionando as minhas ações do dia a dia. Sim. O Basaga, você comentou aí agora há pouco que você discorda praticamente 100% do Aristóteles. Mas aí você olhando a parábola do bom samaritano, em partes. É isso. Os filósofos, se tiver algum filósofo agora, ele vai falar, não, o Basaga está errado. Não, em parte, eu não posso me dar o direito ainda, por enquanto. Tá certo. Não, mas eu falei assim para ver se você não quer mudar de opinião. Eu sei. Alice, esse Nilson, ele coloca a gente em cada fria.
Ó, Tem que ficar esperto. Ele tá lançando alguma coisa lá no futuro, viu? As Com perguntas certeza. dele são... No futuro... Bom, daqui a pouco nós vamos pensar no futuro, né? Entendeu? Eu não conhecia essa história, o porquê do bom samaritano. Olha. Você não conhecia, Alice? Não, mais um aprendizado. Um aprendizado. É. E assim, o interessante é que nós, assim, no dia a dia, a Alice comentou ali que às vezes ela olha para o que ela faz e imagina, puxa vida, de repente eu posso estar fazendo diferente com o olhar que ela tem sobre essas informações que o livro está passando. Mas tudo isso no dia a dia nós vamos absorvendo, né? Vamos aprendendo, criando as nossas crenças, aumentando o nosso poder de entender o que está acontecendo. Mas a pergunta para o Bazar é a seguinte: você olhou lá para o bom samaritano, né, a parábola que Jesus falou, tipo, cidadão que foi assaltado, que foi machucado, enfim, que sofreu danos lá perante os danos físicos perante aquela ação dos assaltantes. Aí passou o sacerdote, passou o levita, e ninguém quis socorrer o cidadão, o viajante. Mas apareceu o bom cidadão, que não era tão bem falado, que não era tão bem quisto naquela região, e que acabou socorrendo, dando abrigo, dando suporte. Aí a pergunta para você é assim, Bazar. O Aristóteles, ele colocou causa e efeito. Nessa história do bom samaritano, tem uma outra conotação. E essa conotação, o que a gente percebe é o quê? É o ajudar, é o estar presente ali na vida daquela pessoa naquele momento. Nós, enquanto cidadãos, será que nós conseguimos pensar igual o bom samaritano ou nós pensamos igual o sacerdote e o levita? Ô Nilson, esse bom samaritano igual também, né? A gente que tem uma religião e muitas vezes a gente lia tem até uma parábola, né, do bom samaritano, né? Só para a gente alinhar, para a gente pensar, para depois a gente concluir essa pergunta tudo, seria uma explanação. É uma passagem, igual você falou, uma passagem onde uma certa pessoa está no deserto, né? E precisando de ajuda, estava ferido, não tinha água e não tinha nenhuma assistência, né? E a expectativa era que alguém, um exemplo de pessoas, né, passaram para esse local e nada de ajudar, nada de dar assistência, né? Nada de lançar a mão para ajudar, para resgatar essas pessoas que estão lá. E aí a palavra fala o seguinte, né, que teve uma atitude, né, alguém, um bom samaritano, teve uma atitude de interromper essa jornada e se aproximar dessa pessoa, né, e ajudar, né, a pessoa sabe de ajudar o próximo, de olhar a quem ajudou, contribuiu, fez com que essa pessoa realmente fosse lançada para ela alguma forma de ajuda, né, e aí está o bom samaritano. E aí, muitas vezes, né, quando a gente traz Aristóteles aí para a gente pensar de que quando a gente, estamos discutindo, quando a gente vai trazer isso aí para o dia de hoje, a questão do ser humano, a própria palavra já falava que era um ser humano, né, quando a gente traz para nós aí, no dia a dia, o bom ser humano. E aí a gente vai o seguinte, né, essa causa desse bom samaritano, ela produz... o que ela produziu? Ele não era um exemplo de pessoa, né, esse bom samaritano, né? Mas ele produziu o quê? Ele produziu uma causa eficiente. Ele se disponibilizou a parar, ouvir, ajudar e fez a sua diferença, né? Então teve uma
teve o seguinte, uma causa final que produz uma coisa eficiente, que foi resgatar essa pessoa. E a gente vê vários bons samaritanos, né? A gente depara com muitas pessoas que são bons samaritanos, né? De que ele realmente tem uma ação proativa, uma ação de colaborar, uma ação de causar um efeito de mudança, o bom professor, o bom político, o bom profissional, né? E quando ele realmente faz com que o final produza algo eficiente, ele está como um bom samaritano. Entendi. Então, nesses dois primeiros momentos, a gente pode definir que as causas eficientes são necessárias. Você precisa ter o conhecimento, você precisa estar embasado. E, por um outro lado, a ação final, ela teve um efeito muito positivo, porque ela deu resultado à vida do viajante que passava ali por necessidade naquele momento, precisando de socorro, precisando de apoio. Tá. Então, se nós pegarmos esses dois tópicos, agora a pergunta para a Alice. Como modelar uma vida agora, Alice, olhando para esses dois tópicos? Você saindo de um pensamento totalmente padronizado, onde é colocado para a sociedade, onde é colocado de forma estática, olha, tem que ser desse jeito para você conseguir o melhor emprego, para você conseguir a melhor posição na sociedade, e o outro que é o pensamento de quem ajudou um cidadão. Como olhar para isso e fazer uma relação e trazer isso para o dia a dia agora? Você, acima de tudo, precisa ter os seus objetivos, né? Eu olho o presente, onde eu estou, o futuro que eu quero chegar, e aí, nessa clareza de definição, você vai entendendo quais caminhos você vai percorrer, né? Tem algumas curvas aí no caminho. Eu concordo, quando eu falo que eu concordo em partes com a ideia de Aristóteles, né? É impossível você atingir seus objetivos, sejam eles quais forem, sem desenvolver a sua habilidade de inteligência, né? Seu poder de criatividade, ampliar o seu conhecimento, desenvolver capacidade de iniciativa. Não tem como. De fato, as coisas nunca... Nós temos ou tínhamos, não sei, né, a ideia de que tudo que acontece na nossa vida acontece por obra do acaso, né? Tem muita questão da sorte aí no meio, e aí não é isso, né? Quando você analisa algumas trajetórias, você entende que não é só isso. Ali na frente você pensa, mas foi sorte, eu tive sorte. Não necessariamente, né? Cada degrau, cada pedra, você teve que encaixar, ou você teve que contornar. Entendi. Basaglia, no pensamento do autor desse livro, diz que o Aristóteles cometeu alguns equívocos, alguns erros. Qual seria esse erro que ele cometeu, levando em consideração esse pensamento do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, e também em relação à própria filosofia dele, trazendo isso para o nosso dia a dia? Ô Nilson, no dia a dia e pelas circunstâncias, nós estamos aqui, o que a gente está transmitindo, a gente está tentando trazer para as pessoas, né? Quando realmente a gente traz para as pessoas, a gente depara que
a leitura de Aristóteles sobre essa questão foge um pouquinho, né? Talvez naquele tempo poderia até se encaixar. Mas hoje, quando trata de pessoas, a questão de que ele falava tanto, né, que aquilo que se produz depende de muito que veio exercitando, veio colocando para que a gente pudesse chegar a um fim, né? Mas quando a gente depara com a questão de pessoas, eu acho que não tem como, principalmente na circunstância que nós estamos, né? Não temos como trazer, igual eu falo, pegar o pacotinho do Aristóteles lá, da leitura que ele tem, e trazer para o dia de hoje. Eu acho que foge um pouquinho, porque é o seguinte, muitas vezes nós deparamos, né, na vida da gente, de que quando a gente, nesse dia a dia, nessa loucura, nesse automático que nós temos na vida toda, e a gente esquece muitas vezes que não tem um tempo, né? O tempo para olhar, o tempo para ouvir alguém, o tempo para fazer alguma coisa diferente, né? E o bom samaritano, né, ele fala que é a pessoa caridosa, a pessoa que realmente faz o bem. E aí fala, não importa quem. E essa caridade, muitas vezes, não é a caridade de dar o pão, de dar água, mas a caridade de eu ser diferente, eu ser um bom samaritano dentro da minha sociedade, de eu querer participar das ações da minha sociedade, não fechar os olhos e não bloquear meu ouvido para ouvir as coisas que acontecem. E muitas vezes o Aristóteles, né, ele fala de que na minha interpretação, que é aquilo que era para acontecer, que vai fazer o meu futuro, né? E aí, quando a gente traz, não é assim. Eu ligo aquilo que realmente eu quero para o meu futuro, eu preciso pensar meu futuro, né? Eu preciso determinar, estou no presente, e eu com o meu futuro bem definido, com as minhas ações bem definidas, com meus projetos bem definidos, aquilo que eu penso, né? Aquilo que muitas vezes a gente confunde, o meu sonho, né? O meu sonho pode se tornar o meu objetivo, e aí sim chegar e atingir. Tem uma passagem nesse livro que fala, né, Alice, a questão de uma experiência, acho que você tocou no assunto da experiência, de que em um determinado seminário, aí vocês me ajudam aí, para a gente lembrar, para a gente fomentar essa pergunta do Nilson para mim. Num seminário, foram fazer uma experiência, né? E falar sobre caridade, falar tudo. E aí eles fizeram o quê? Fizeram os alunos, deram a matéria, fizeram os alunos, assim, os futuros padres lá, o futuro, para trabalhar essa questão da caridade. E diante disso, quando determinaram que ligou automático, falou, vocês têm que chegar aqui, tem que apresentar estuda e formata e faz uma apresentação para nós, para ver o que você entende de caridade. E aí, nesse intervalo, criaram lá e o resultado não foi muito bom. Não foi legal. Não chegaram a essa conclusão. Falando de caridade, eles não conseguiram apresentar. Aí mudaram isso aí, né? Até um professor se tornou um mendigo e colocaram esse mendigo no lugar onde eles iam passar. E aí um determinado seguinte, quando as pessoas estavam muito aceleradas, que tinha prazo para cumprir a sua apresentação, muitas vezes passaram e nem ligavam para esse mendigo. E quando a pessoa teve tempo de parar, analisar, né, de ter a introspectividade, né, uma coisa que nós tocamos lá atrás, né, a introspectividade, de olhar num ponto no futuro, a reação dessas pessoas, a quantidade de pessoas que teve esse momento de parar e auxiliar essa pessoa que precisava de ajuda, foi bem maior. Então, essa questão nossa do dia a dia, eu acredito que é o seguinte, o nosso fazer, o nosso acontecer, temos no presente, né, aqui. Mas o meu futuro faz com que realmente eu tenha minhas ações no presente para que eu possa atingir meu futuro. Mais ou menos nesse sentido aí. Não sei se é isso que ambos pensavam. Assim, resumindo essa situação, o erro ou o equívoco nos contado aí nessa literatura é que não é só a inteligência, não é só a criatividade,
não é só o conhecimento que define como vai ser o meu futuro. Então, precisa de alguma coisa a mais, né? No capítulo anterior, nós vimos sobre a cultura, né? Como mudar uma cultura. E aí, nós temos que pensar, nós temos que imaginar um cenário, nós temos que traçar as estratégias e agir. Esse agir é o grande segredo para a gente conseguir sair até, de repente, desse equívoco que o Aristóteles nos coloca. Não que ele está errado, não. Não, Que ele tem o pensamento de que as coisas acontecem tudo dentro do planejamento, tudo dentro da programação, tudo dentro de um ritual. E aí, você, fazendo isso, você vai conseguir aquilo que você quer. E a realidade, nós percebemos que não é bem assim. Na realidade, acontecem as divergências. E aí, por isso é que nós temos que estar sempre buscando esse entendimento, buscando essa forma diferente de ver a situação. Até porque não existe mágica. Ou existe, Alice? Existe não existe mágica. Para o sucesso? Não existe mágica. Que pena. Que pena que não existe. Existe a oportunidade. Existe oportunidade. A oportunidade. Você consegue relatar assim uma visão sobre oportunidade, sobre alguma situação que você já ouviu ou que você já leu, que vai de encontro com essas informações tanto de você desenhar o cenário, tanto de você usar a estratégia e tanto de você pensar para aquilo acontecer. A mentalidade aqui, né, nesse princípio da oportunidade, a mentalidade, ela nos direciona muito. O tipo de mentalidade que eu tenho vai tirando as cortinas de algumas situações que nós vamos enfrentando no dia a dia. Né? E de fato, observar o presente, vislumbrar o futuro, e a partir daí, naturalmente, vão surgindo situações que são as oportunidades. Né? E aí cabe a cada um de nós ter a sensibilidade, não sei se necessariamente a sensibilidade, mas o olhar muito atento para observar quais as melhores oportunidades que vão me levar àquele futuro que eu pretendo chegar. Né? É uma teoria muito interessante, que conforme você vai fazendo a leitura do livro e a reflexão, você vai, de fato, desvendando algumas situações na nossa vida. Isso acontece todo dia. Todo dia surgem, a todo momento, nós nos deparamos com várias oportunidades no dia a dia. Né? E aí cabe a cada um de nós quais as melhores, quais as oportunidades eu preciso agarrar que vão me levar ali no futuro onde eu quero. E é muito fácil a gente desperdiçar essas oportunidades. Sim. Muito fácil, muito fácil. De repente não está no teu rol de ação. E também quando você não tem muito claro o que você quer alcançar. Quando eu não tenho isso muito claro, as oportunidades, elas passam. Né? Porque aí talvez, dentro desse universo das oportunidades, pode até ser que tenha uma questão aí do universo conspirando, né, da sorte, enfim. Pode ser que tenha isso aí, mas cabe a cada um de nós ter a clareza de, né, olhar para os lados e ir agarrando as oportunidades que eu preciso, né, para chegar no futuro onde eu quero. Certo. O Basag, ela tipo assim, comentou que eu tenho que deixar minha mentalidade definida. Minha mentalidade tem que estar
tipo assim, sintonizada com aquilo que realmente eu quero. Nós já vimos aí no capítulo anterior que não é fácil mudar a mentalidade, né? Nós temos que criar a cultura, nós temos que, tipo, praticamente renascer diante de um pensamento para mudar uma cultura. Tá. Aí nós olhamos para a oportunidade, nós olhamos para as pessoas que fazem sucesso e nós imaginamos assim, esse daí nasceu para brilhar, esse daí nasceu para ser bem-sucedido, nasceu para... E aí olhamos para alguns. Vou citar aqui Chitãozinho Chororó, Zico, o Messi, Cristiano Ronaldo, Zezé de Camargo e Luciano. Será que realmente todos eles nasceram já com a carteirinha de grandes campeão, de grandes campeões? Oi. Será que eles nasceram com a carteirinha de grandes campeões, de pessoas com muito sucesso, ou eles tiveram que batalhar por isso? Estão ouvindo, né? Estamos. Pode. Talvez eles nasceram com um pouquinho de sorte, né? Mas um pouquinho de sorte, para a gente não... Vamos ser bem complacente com o destino um pouquinho. Vamos destruir então o destino, não, né? Senão é muito radical. Mas só que é o seguinte, eu volto a falar para você, esse livro, essa sugestão tua, se você tivesse feito essa pergunta para mim, eu ia falar sim. Eles nasceram, são criativos, nasceram com essa capacidade de ser músicos, nasceram com a capacidade de forma prática, ouvir e aprender as partituras das músicas, tudo. Mas eu acho que não. Eu acho que alguma coisa ele fez diferente. Alguma mentalidade ele formatou, melhorou. Alguma inteligência ele buscou se aperfeiçoar, né? E também ele fez por onde? Se você pegar a história, né, de várias pessoas que atingiu o sucesso, se nós pegarmos Magic Jordan, né, que era o melhor jogador de basquete do mundo, né, e no próprio livro que nós estamos lendo, ele fala de que ele era bom sim de basquete, era uma pessoa boa, não era o top de linha no colégio. E aí tem até uma entrevista com a pessoa que distribuiu ele, que ele falou, era bonzinho tudo, mas ele fez a diferença, né? Ele conta a história de que ele treinava muito. Enquanto todo mundo ia embora, ele ficava jogando 1000 arremessos por dia. Ele chegava a criar os calos, criava sangue nas pontas do dedo, tanto de estar lançando, arremessando. E é uma pessoa que teve uma inteligência, né? Ele criou essa inteligência, ele já era inteligente, ele tinha essa capacidade de ser um jogador bom de basquete, mas ele teve a inteligência que tinha que se aperfeiçoar e criou a mentalidade de realmente buscar esse aperfeiçoamento, de buscar ser o melhor jogador de basquete do mundo com a sua mentalidade de vencedor, né? E eu acredito que ele tinha com ele que ele tinha que atingir, ele tinha que ter um ponto final, um ponto lá no futuro, que ele queria ser o melhor jogador de basquete. Eu acho que todas as circunstâncias, a mudança de mentalidade, o aumento de sua inteligência, e com o ponto do futuro, ele usando o presente, ele conseguiu ser realmente o melhor jogador. É o caso dos artistas também, dos melhores cantores,
que eu acredito, alguma coisa tem, mas ele tem uma mentalidade diferente, teve a capacidade de aumentar a inteligência e tinha um ponto no futuro a buscar. E ele lançou mão da inteligência, ele lançou mão da sua mentalidade, ele lançou mão do seu planejamento, ele lançou mão da inovação, da criação, para que ele pudesse atingir onde estão esses artistas bons, os melhores artistas, os melhores jogadores, os melhores cientistas. Não aconteceu por acaso, foi de jeito nenhum. Uma busca que ele fez. E nesse sentido, está conosco aqui na live o Rubinho Bernardes da Silva. Rubinho, muito grato por você estar conosco. E ele diz assim: as oportunidades surgem quando nós estamos preparados, certo? Se nós não estivermos preparados, ela vai embora. Destino e sorte, para mim, não existe. Esse é o pensamento do Rubinho. Né? E se nós olharmos aí o que a mensagem dessa literatura nos traz, é exatamente isso. Eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter uma causa final. Causa final. E é claro que o conhecimento, é claro que a inteligência, como você falou, a iniciativa, tudo isso vai ajudar a mentalidade, vai nos moldando, mas eu preciso me mexer para conseguir isso. Né? Está conosco também o Luiz Carlos Feitosa. Sim. Muito obrigado por estar participando conosco, Luiz. Um grande abraço. Pode falar, Balzac. Nilson, a causa final é determinante, né? Quem já não passou, a gente está falando aqui dos artistas, estamos falando dos melhores cantores, mas e o pessoal que está acompanhando pode até dar exemplo de vida, né? Quantas vezes, né? Quantas pessoas que tinham um sonho de casar e ter uma família, mas ele tinha uma causa final, que era ter uma família. Quem já não pensou, falou assim, ó, a minha causa final é crescer, se formar, ter um bom trabalho, ter uma família, ter uma casa, ter um carro. Quantas pessoas que tinha essa causa final e atingiu? Se nós analisarmos como que eu era lá atrás e como que sou hoje. Talvez eu não tive a capacidade de colocar o meu foco na causa final, mas no final era ter uma casa, ter uma família, ter uma profissão, né? E várias pessoas. O importante é perguntar, será que você não teve uma causa final? Quem já não teve uma causa final? Quem não atingiu a causa final? Né? Eu estava no presente, mas eu queria ter aquilo, eu queria ser aquilo, eu queria conquistar aquilo. Entendi. Alice, essa causa final, ela tem um objetivo definido, ou quase que definido, ou a ser definido. Como definir esse objetivo? Para atingir essa causa? Essa é uma pergunta muito individual, né? Isso aqui cabe para vários campos, vários setores da sua vida. O foco, saber para onde você caminha é essencial. Se você não tem essa definição, essa clareza, né? Cada dia é um dia, e você vai vivendo cada dia sem foco, e nesse sem foco, o tempo passa mesmo, não é? O tempo passa. Ontem era fevereiro, nós já estamos entrando em novembro, então, de fato, o tempo ele não está a nosso favor, passa e a gente não percebe, né? Um ano, outro ano, e quando você não tem esse foco e nessa perca de tempo, você desanima. De fato, você começa a pensar que o seu passado, né, ele define o seu futuro. No capítulo passado, a gente discutiu um pouco sobre isso também, que é interessante voltar. Tendência não é destino. Tendência não é destino. Não necessariamente porque as coisas foram assim até esse momento, que elas vão continuar sendo assim. Né? Então, definição de futuro, né, é muito individual. Entra aquela outra questão importante, o autoconhecimento. Né? O que eu quero, o que eu fiz para chegar até o momento presente. Estou feliz com isso?
se está feliz, está tudo ok. Não, algo me incomoda. Eu acho que eu poderia ter alcançado mais. E aí, definição de foco lá na frente. Quando você define o horizonte, as oportunidades, elas estão aqui a todo momento. Aí você começa a agarrar, né? Você começa a agarrar e aproveitar essas oportunidades e você começa a caminhar uma outra rota. Caminhando essa outra rota, cada dia mais perto do horizonte que você definiu. Entendi. Eu quero só fazer um comentário aqui com base no que está acontecendo nessa live hoje, né? Nós estamos falando sobre o poder de ser diferente e quando nós começamos a falar, nós não sabíamos quem que estaria conosco, se era só eu, se era só a Alice, se era só o Basaglia, e de repente a gente vê aqui diversas pessoas participando conosco. Agora entrou o Paulo Henrique Figueiredo, popular Paulinho, muito obrigado, Paulinho, por estar conosco. A Salete Dourado, prima, também participando conosco. A Daniela Moura, e abrilhantando o nosso bate-papo. E aqui, né, nesse pensamento assim de ser diferente e de não ser diferente, ou de buscar informação para eu estar melhorando o meu ser, o meu eu, o meu estar com um autoconhecimento um pouco mais aperfeiçoado, eu preciso pensar assim, como que eu vou fazer o filme da minha vida? Ou como eu vou assistir o filme da minha vida? Quando você faz esse paralelo, eu quero escrever o filme da minha vida ou eu quero assistir o filme da minha vida? Eu vou escrever o filme da minha vida. Você vai escrever o filme da vida e... paralelamente, eu estou assistindo o filme da minha vida. Acompanhando. Porque não tem como eu definir o destino do outro, né? Eu só tenho incidência sobre o meu. Não tem como fazer isso do outro, né? E quando a gente tem clareza sobre essa ideia do que nós estamos discutindo, você escreve e você vai assistindo. Conforme você vai assistindo, você vai ajustando. Sim, sim. Ô Basaglia, no início da nossa conversa na noite de hoje, nós tínhamos falado aí para cada um estar pensando sobre o filme para estar relatando em 2 minutos. Você já pensou, né? Eu já. Ô Nilson, só acrescentando uma coisa, lembrando que a gente não pode se cobrar tanto. Ah, sim. Infelizmente ou felizmente, né, o filme da nossa vida não tem como rebobinar ele. Ele não tem volta. A gente vai poder ter, né, nessa caminhada, aproveitando as oportunidades, naturalmente, nós vamos cometer alguns erros. E está tudo bem. E nós temos que ter esse entendimento, né? Não tem como nós adivinharmos o dia de amanhã, o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, a gente vai errar. Nessa trajetória, por ele, né? Nessa trajetória, nós vamos errar. E a gente tem que entender que isso faz parte, senão nós ficamos nos martirizando muito. E claro que tudo que a gente faz é no intuito de acertar sempre, mas nem sempre, até porque muita coisa não depende só da gente. Sim. Então, nós temos que ter essa consciência também. E o fato, assim, eu tenho que fazer o máximo que eu puder com as ferramentas que eu tenho. Mas tem que elas fogem da minha forma de agir e eu, às vezes, acabo sendo impactado com essas situações.
E eu tenho que ter a percepção de não deixar isso me afetar. Eu usar essa oportunidade para eu buscar mais aprendizado, buscar mais conhecimento. Bazag, existem situações que salva qualquer problema ou qualquer causa. Mas para isso precisa um detalhezinho, precisa conhecer o cenário que você está vivendo. Como foi relatado em uma parte da literatura, as empresas de relógios, elas se adequaram para vender mais barato, e uma que vendia um preço mais, um valor econômico mais agregado, teve que rever as suas formas de estar fazendo a redução dos custos para não perder mercado, para não perder a clientela. Uhum. Se nós trazemos esse pensamento aí do perder mercado, de observar as oportunidades, nós nunca vamos conseguir fazer diferente. Ou vamos conseguir? Não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. E aí volta naquele causa final, né? Se eu tenho minha causa, eu tenho que saber minha causa final. E em cima disso, vou pegar um exemplo, né? Se eu tenho um problema a resolver, se eu tenho alguma coisa que eu estou com dificuldade, alguma coisa familiar, alguma coisa financeira familiar, qual é o problema que eu tenho que realmente está nesse momento? É a questão orçamentária familiar? Ok. Quais são os problemas? O que realmente está causando isso? Né? E aí, a minha causa final é o quê? É pagar toda essa minha despesa, é organizar a minha questão financeira familiar? Então, aí eu tenho uma causa final que eu quero acertar todas as minhas contas, eu quero ter minha estabilidade financeira. Ótimo. Então, a partir desses aí, eu defino quais são os meios que eu vou fazer para eu atingir esse objetivo final, minha causa final, que é a minha estabilidade financeira. Aí eu posso lançar a mão. O trabalho meu, que eu ganho dinheiro é o suficiente? Se é suficiente, ok. As minhas despesas estão sendo bem equacionadas? Sim ou não? Né? Então, o importante nesse contexto é nós sabermos o seguinte: eu tenho um problema e qual é a minha causa final? Ou se não, também, vamos colocar só problema. Qual é a causa final que eu quero? O que eu quero para mim? O que eu quero para mim? O que eu quero para a minha coletiva, para minha comunidade? O que eu quero para o meu município, o meu estado, o meu país? Né? Eu tenho um ponto no futuro. Eu olho lá na frente um ponto no futuro. Ou um projeto pessoal. O que eu quero? Eu quero ser um empreendedor. Eu quero ter minha empresa. Né? Qual é a empresa que você quer? Eu quero produzir sorvete. Ótimo, então o teu ponto final é o sorvete. É uma fábrica de sorvete. Aí eu começo a fazer os meus... Então eu já sei, eu já tenho minha causa futura, que é a minha empresa, é a minha sorveteria. Aí eu vou parar, aí gente, falando de negócio, né? Eu vou consultar umas pessoas experientes em empreendedorismo para me direcionar, para me fazer o plano de negócio, viabilidade econômica, financeira, para que eu possa atingir o meu objetivo lá na causa final, ter minha sorveteria e ter sucesso na minha sorveteria. Então, eu acho o seguinte, isso aí serve não somente para a questão de eu montar uma empresa, mas para a minha família, para meu projeto pessoal, para o projeto futuro da nossa comunidade, da nossa cidade. Então, eu acho que é o seguinte, eu tenho uma causa final, e diante disso, aí sim, as consequências, eu vou escrever meu futuro. Em cima disso que eu vou ter meu futuro, meu presente. E tem uma coisa, não sei se é muito viajar, mas o meu caos final, meu futuro, é que faz realmente eu viver de forma correta ou de forma de buscar a melhor forma e meu presente. Isso aí está muito ligado. Quando no começo eu falei para vocês, o que é o futuro me ajuda no presente, o presente me ajuda no futuro, né?
E muitas vezes a gente depara da seguinte maneira: não pode ficar pensando muito no futuro, não, tem que ver o presente. Você imagina como seria a nossa vida, né, Alice? Só viver o presente? Um dia de cada vez? Como que seria? Como que nós encerraríamos, como a gente ia encerrar a noite de hoje sabendo que amanhã não tem nenhuma causa de futuro para a gente pensar? Aí como qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa serve. Como que seria? Eu achei muito interessante essa questão da causa do futuro. Eu tenho que ter a causa do futuro. O que acontecer para mim... E ela tem que ser muito clara, né? Para todos que quer ser diferente, ela tem que estar muito clara. E nós temos que nos desagarrar do passado. Sim, o passado é importante porque é aprendizagem, é caminho percorrido. O Rubim escreveu aqui assim: devemos aprender com o nosso passado, tanto nos erros como nos acertos. Exatamente. E fazemos uma leitura para projetos seguintes. Claro, você vai olhar tudo que vai lhe ajudar, usando o quê? A filosofia do Aristóteles. Ela vai te dar a bagagem para você percorrer melhor, mas não se esquecendo de fazer a busca por uma causa definida, né? Por um propósito claro, bem específico. Tá, nós já estamos há quase uma hora na nossa conversa. Vamos aproveitar aqui para falar que a Solange também, Solange Cianca, está participando da live, a Ângela Tunin, muito obrigado por vocês estar conosco. Olha quanta gente participando aqui nesta noite, tipo assim, cada dia está ampliando o número de participações, e o nosso objetivo é levar um pouquinho dessa conversa. Acredito que, se ela fizer sentido para você, venha e continue nos acompanhando. Na próxima segunda-feira nós estaremos de novo aqui, né? Se Deus quiser. Dia 6. E o próximo encontro, assim, a conversa ela vai ser um pouquinho mais ampliada. Por quê? Nós vamos estar definindo a importância da ancoragem. Aonde é que nós vamos estar colocando realmente as nossas firmezas, né? Aonde que nós vamos estar ancorados? Será que é em solo firme? Será que não é em solo firme? Ou como que vai ser? Bom, mas isso é na próxima semana. Hoje nós estamos falando de equívocos que acabam nos levando para tomadas de decisões muito assertivas quando nós conseguimos enxergar aquilo que nós realmente pretendemos. Na questão de você escrever o filme, de você escrever e assistir, nós vamos falar daqui a pouco qual vai ser o filme da Alice, qual que vai ser o filme do Bazar. Eu não visualizei meu filme ainda não, Nilson. Não, tem 30 segundos e já passou 29, Alice. Assim, a Basaga, tem algum ponto que você queira destacar antes de você falar do seu filme? Nilson, igual você está falando, né? É importantíssimo, né? A gente definir um ponto futuro, né? Isso aí, o melhor de tudo e muitas vezes a gente acha difícil a gente definir um ponto futuro. Para a gente entender o ponto futuro que eu falo, é um projeto futuro, aquilo que você almeja, que será bom para você, aquilo que você almeja que vai ser bom para a tua família, algum projeto que você tem, né? Algum objetivo que você queira atingir. Então, isso aí é o ponto futuro que nós estamos falando desde o começo aqui da nossa live, né? E eu acho que o importante é definir o seu ponto futuro. Defina ele. E depois você vai atrás das ações, você vai atrás dos planejamentos, você vai trabalhar o seu presente para que você possa atingir esse ponto futuro, esse teu projeto futuro, esses grandes sonhos que você tem como cidadão, como pai, como avô, como servidor, como cidadão. Eu acho que é muito importante. E eu venho
E tudo que a gente fala, e novamente eu repito, né, tem toda uma sequência, né? A partir do momento que eu defini um pronto futuro, daí eu vou saber o seguinte, ó, eu tenho que ter uma mentalidade diferente, eu tenho que procurar aumentar minha inteligência, porque as pessoas vencedoras elas nasceram com essa inteligência toda para ser um bom profissional, um cientista, um cantor. Alguma mentalidade ela criou, ela desenvolveu, alguma inteligência ela aperfeiçoou, né? Ela parou de lançar, falou, eu estou aqui, todo o meu resultado é uma sorte, né? É o acaso. Não, é uma definição de futuro, e em cima do teu presente você vai construir para atingir esse objetivo. E é possível, e é plausível chegar. Sim. Alice, consideração que você quer fazer, alguma colocação que não foi comentado, mas que você queira nesse momento? Não, acho que discutimos bem sobre o assunto e é muito, muito isso mesmo, né? Definição de objetivo, compromisso, clareza de ideia, muito pé no chão, né? Cuidado com as cobranças excessivas consigo mesmo, que isso também muitas vezes nos leva a desistir daquilo que nós queremos, e destino, né? O destino de cada um é cada um de nós que traça de verdade. Certo. Então vamos lá. Basaga, diga qual é o teu filme. Vou falar sim. E esse filme é bem recente, viu? É O Amor Esquecido. Lançamento da Netflix. Achei muito interessante, muito, muito interessante, né? Ele conta a história de um médico, um cirurgião, um neurologista de uma renomada universidade, acho que é francesa, e aí um dia ele é assaltado, aí os assaltantes levam um tiro, tudo, e aí cria uma amnésia. E nesse período ele sai fora, não sabia onde ele estava, nada. E também nesse período ele tem uma filha. E aí ele começa a ser, mais ou menos, é um andarilho e vai indo. Chega numa determinada comunidade, daí ele depara com essa comunidade, né? E aí ele começa a fazer o quê? Ele começa a exercitar novamente a medicina. O local era um local muito pobre, né? E ele começou a exercitar a medicina. E daí, né, ele chegou num local onde a filha dele também estava. A filha dele, ele não lembrava que ele tinha filha. A filha dele sabia que o pai tinha sumido, que tinha acidentado. Ninguém achava esse médico, né? Deram como morto, né? E nessa comunidade ele começa a atender. Aconteceu uns acidentes, ele começa a atender. Um dançarino daquela comunidade, ele fez uma cirurgia e não tinha equipamento nenhum. Ele não tinha, eu não sei como falar, os equipamentos para fazer a cirurgia. E era dançarino, e dançava com a filha dele. E aí, por acaso, esse dançarino quebrou a perna e não tinha atendimento médico naquele local. E esse dançarino foi atendido depois de muito tempo no outro local, aí voltou para essa comunidade, mas não voltou legal. A perna desse dançarino não estava legal. E aí ele fez a intervenção e ele recuperou a perna desse dançarino. E aí, na circunstância, a filha dele começou a namorar um rapazinho lá de uma cidade, que era o conde, era filho do conde. E um dia ela estava andando com esse filho do conde e houve um acidente de moto, né? Mas antes disso também a mãe do menino não queria que ela se envolvesse com ele, mas aí se envolveu, ofereceu dinheiro, ela falou, não preciso de dinheiro, e aí teve um acidente de moto. E aí ela teve fratura craniana,
né? Ficou desacordada. O rapazinho machucou a perna, mas daí o pai era conde, foi resgatado pelos médicos da região lá, e ela ficou sem atendimento. E ele, como um grande cirurgião, né? E aí ele conheceu, ele por acaso apareceu, contando para entender. Um dia ele estava andando e o cavalo assustou e estava o pai e a moça, e aí quebrou a roda, ele foi ajudar, aí trouxeram ele para casa dessas pessoas, né? Trouxeram. Aí ele começou a se relacionar com essa moça, e aí a moça começou a ver que ele tinha uma noção boa de médico, e aí começou a fazer atendimento para as pessoas que precisavam naquela região, e aí vai seguindo. Aí eu vou tentar fechar a minha conversa com essa aí. Aí essa menina, que era filha dele, e quem que vai fazer a cirurgia dele? O médico veio atender o namorado dela, que era o filho do conde, e nesse intervalo ele não quis atender a menina. E a esposa dele roubou os equipamentos do médico. E aí ele fez a cirurgia. Mas daí, no transcorrer da cirurgia, ele lembrou que ele tinha que ir atrás de um médico, tinha que ir atrás de um especialista, porque ele não queria perder essa menina, e ele não sabia que era filha dele. E ele voltou na universidade onde ele foi médico. E aí, na entrada da universidade, tem um busto dele, honoris causa, o melhor médico neurocirurgião, doutor em cirurgia, naquela universidade. E um dos alunos dele, olha que chegou, os alunos dele olhou assim e ficou assustado, o aluno, que era um médico, referência, né? E ele foi procurar essa pessoa. E esse cara perguntava coisa e ele não lembrava de nada. Aí beleza, aí ele convenceu, e esse cara lembrou desse médico, viu o busto, e aí ele voltou para essa comunidade para ver essa moça, ver a moça que ele fez cirurgia. Voltou. A hora que ele chegou, esse era neurocirurgião também, que era aluno desse médico, que não lembrava que era médico. A hora que ele viu, foi tão bem feito, que ele ficou abismado. Ele falou, não é normal, não pode. Essa pessoa é esse médico mesmo. Foi professor meu e tudo. E aí, ela salvou, tudo bonitinho, né? Mas, aí a mãe do namorado dessa moça denunciou ele como charlatanismo, né? E ele foi preso. E aí eu achei interessante porque também foi na questão de julgamento, né? Eu também sou advogado, achei muito interessante isso aí. E aí foi preso e teve todo o julgamento dele. Aí, esse moço que ele dançou, que é dançarino, mostrou para ele o que ele fez, e esse médico que ajudou veio falar sobre ele, e no final descobriram de que ele era aquele médico que tinha se acidentado, que tinha sumido, que tinha dado como morto, né? E as pessoas começaram a apresentar as curas, o trabalho que ele fez. Esse médico deu testemunho de que não era possível que uma pessoa daquela não tinha feito uma cirurgia tão perfeita nessa moça. Aí no final, para vocês lerem, ele descobriu que ela era médico, aí a menina descobriu que era filha dele, ele sabia que era filha, ele começou a voltar a lembrar do passado dele, e aí ficou muito legal, aí se casaram, a filha dele se casou, ele ficou morando naquela comunidade por um tempo, aí fecha o filme, o casamento dele. Então, uma questão psicológica, uma questão de luta, né? E eu achei muito interessante esse filme, porque é o seguinte, né? O cara tinha toda uma história por causa de uma amnésia, né? Aí ele esqueceu de tudo, saiu para o mundo sem ter o mundo dele, um mundo que só ele vivia esse mundo. E no final, ele voltou a ser um grande médico, ele conheceu a filha dele, né, se casou e construiu uma família. Muito interessante. O meu resumo disso daí é bem curto. Mesmo ele tendo a amnésia, ele não esqueceu da causa final, que era... Muito bem, a medicina. A medicina. Muito bem, o nosso analista. Isso mesmo. Alice, eu achei muito interessante, um filme
um filme extraordinário para a gente assistir. O filme se chama Amor Esquecido, né? Amor Esquecido. Do Michael Gazda. Muito interessante. Vale a pena assistir. Alice, qual filme que você pensou, ou qual filme que você escreveu para nos contar nesta noite, do dia 30 de outubro? É um filme que eu assisti ou é um filme que eu criei agora? Pode ser o que você criou, porque aí eu falei que assisti. Não, mas o que você contou foi legal também, porque nós aprendemos a história do Amor Esquecido. Tem história, né, Basaglia? Tem história. Mas pode falar o que você pensou nesses 60 minutos de live, aí, 60, 70 minutos. É bem difícil a gente pontuar assim, né, publicamente, o filme da vida da gente. O que a gente vislumbra? Qual que é o filme? Né, qual que é o final do filme? Que acho que é comum a todo mundo, né? Ter muita saúde, ter uma família muito feliz, ter poder desfrutar de um círculo de amizade muito grande, mas eu vou definir aqui mais no campo profissional, né? O que eu pensei, qual foi o filme que eu pensei, o final do filme que eu pensei. No campo profissional, eu acho que hoje um dos meus objetivos nessa área é, enquanto profissional, contribuir com o desenvolvimento de outros profissionais. Está muito ligada à trajetória da minha vida de trabalho, que nós que trabalhamos com educação, de alguma forma, é isso que nós fazemos, né? Tudo que nós fazemos voltado para a oferta de educação é pensando no desenvolvimento de cada um daqueles que passam pela nossa vida. Então, para mim, ali na frente, o final, né? Não o final de término, mas é a construção de uma profissional que, de alguma forma, contribua para o desenvolvimento de outras pessoas. Você está pensando que numa sala de aula, você ministrando informações, instruindo pessoas, ajudando elas a se tornarem mais, serem diferentes, melhores pessoas e, consequentemente, melhores profissionais, porque eu acho que não tem como desconectar uma coisa da outra até. Entendi. Mas, para isso, a caminhada é longa. Pois é, mas aí é que está. A caminhada já está acontecendo. Sim. Você já está visualizando, não assim, um filme, mas as cenas você já está catalogando. A cada dia que você exerce uma ação nesse sentido, já está fazendo parte do filme que você está escrevendo. E que alguém vai ter a oportunidade, num determinado momento, de ver o quê? De ver o todo daquilo que você foi capturando, foi catalogando nesses 30 e poucos anos de vida, né, Alice? 30 e poucos. Mas vamos lá. Alguma coisa mais que vocês queiram acrescentar na noite de hoje para deixar claro aí para quem esteve conosco? Basaga caiu. Volta, Basaga. Você não falou tchau para o pessoal ainda. Alice, isso que você falou de contribuir para que as pessoas consigam identificar a singularidade no dia a dia delas. Após assim, a gente tá fazendo essas conversas assim, todas as semanas, nós estamos na sexta semana, o que assim tem ficado claro nas nossas conversas é o crescimento que a gente vai encontrando, vai adquirindo diante das visões
dos filósofos, diante da troca de informação, cada pessoa tem uma forma diferente de pensar, cada pessoa tem uma forma diferente de agir. E aqui nós vamos construindo, desde o primeiro dia que nós começamos, é uma construção. Eu, assim, começo a olhar, o livro são 12 capítulos, como já falamos, nós estamos na metade da escada. E se nós olharmos para trás, nossa, nem parece que eu consegui chegar no 6º degrau e não que eu mudasse a minha mentalidade, ou que você, mas ele agregou informações para enxergar diferente assim, aquilo que a gente busca. E eu estou olhando do 6º degrau para trás, eu não quero voltar lá de como eu era antes de conhecer esse livro. E a curiosidade aumenta em você querer saber quais são os próximos degraus, quais são as próximas histórias que o livro vai nos contar, qual vai ser a conversa que nós vamos estar colocando aí não só para nós, mas para quem está nos assistindo, quem vai assistir depois. É interessante que é bem interpretativo, né? Nós 3 aqui discutindo, cada um pega uma essência diferente. Pega uma essência. E assim, e os pontos de vista, não, ele é diferente, mas ele tem a mesma sequência, porque vai chegar no mesmo ponto final, que é a causa final, que é o resultado final. O Basaglia não vai voltar, Basaglia? Será que acabou a bateria do equipamento dele? Vamos esperar mais 2 segundinhos. Basaglia. Mas eu já estou visualizando a Alice instruindo diversas pessoas, diversos profissionais, com maestria. Olha, eu estou ensinando você a ser diferente, a você identificar a sua singularidade. O Basaglia apareceu aqui, Alice. Vamos colocar ele para dentro da sala. Cadê você, Basaglia? Olha que legal, ele aparece e não quer. Não some, não. Agora ele vai aparecer. É o sinal dele que está difícil. Você está me ouvindo, Alice? Estou. Tá, né? Ó, o sinal dele... Esse tempo de chuva tem deixado assim bastante instável o sinal da internet. E ele continua... Voltei. Voltou. Com muita luta. Diga lá as suas considerações. Deu. Oi. Caiu tudo aqui. Mas caiu voltou. Tudo, agora voltou. Importante que voltou. A causa final sempre vence. A causa final era voltar para a sala e voltei. Era voltar para chegar e dizer as suas considerações últimas aí a respeito da noite de hoje. Dionilson, concluir o seguinte, de que é uma satisfação novamente estar participando desse ponto futuro teu aí, que você tem esse ponto futuro, né? Desde o começo, esse projeto de a gente estar discutindo alguns capítulos desse livro muito interessante, um dos melhores livros que eu li, né, nessa questão do dia a dia. Acho que é importantíssimo, muitas coisas fez com que a gente refletisse, muitas coisas, nem Alice, a gente nem imaginava que nós poderíamos deparar com essa questão da singularidade,
do ser diferente, de melhorar a questão da inteligência, da mentalidade, né? E da questão de a gente definir um ponto futuro, que muitas vezes é melhor você... não, é o certo, define o seu ponto futuro, define o seu objetivo lá na frente, e aí você volta no seu presente, monta tudo a sua estratégia, e pode ter certeza, a escolha do ponto futuro, que vai ser resultado do teu presente. Tudo que você fizer pensar lá no futuro teu, no seu ponto futuro, o seu presente será as ações que você pratica no seu presente, no dia a dia. Eu acho muito interessante esse tema, foi muito bom, e se Deus quiser, na próxima segunda-feira estamos de volta, né? Amém. Algo mais, Alice? Não, só mais uma vez, mais uma semana de muito aprendizado, né? De fato, cada capítulo vai clareando tanta coisa na nossa mentalidade, pelo menos na minha, assim, né? Igual eu já disse, parece que são cortinas que a gente vai abrindo a cada semana de leitura. E para mim o que ficou de muito forte é essa questão da objetividade, né? Tenhamos objetivo. A partir dessa definição, que a gente busque as ferramentas, os mecanismos necessários para alcançar esses objetivos. Nós somos capazes de ir muito longe. O primeiro capítulo, ele diz sobre destino e escolha. Nós fizemos isso. Nós pegamos uma escolha e estamos mudando o nosso destino. O segundo capítulo tratou de inteligência. A partir do momento que a gente se dispõe a fazer a leitura, a interpretação, nós temos que utilizar a inteligência. Depois nós conhecemos as mentalidades, desfazendo de algumas, acrescentando outras, e assim nós viemos crescendo. Tivemos a síndrome de Freud. Síndrome aí de depois, Freud. A cultura, a mudança de cultura. Cultural. E hoje nós nos deparamos com o quê? Com um contraste de um pensamento pré-estabelecido com uma definição pré-definida. Olha a situação. Enquanto nós olhávamos para um cenário que nós já tínhamos ele como certo, o tempo nós entendemos que nós não temos ele como certo. Mas, por um outro lado, olhando a situação da literatura, ela nos permite entender que, se olhar lá na frente e desejar aquilo que eu quero, os mecanismos serão acrescentados no decorrer do caminho e eu vou ter uma mentalidade diferente e eu vou conseguir ser uma pessoa diferente. Então, respondendo à nossa indagação inicial, então eu posso ser diferente. Depende de quem? Depende de mim, né? Das minhas buscas. Agradecimento a você, Alice, a você, Bazaga, ao pessoal que esteve conosco durante esse tempo todo. Tenho certeza que quem esteve aqui também está querendo ser diferente. Está tendo a oportunidade de ouvir e no dia a dia vai refletir se precisa ou não mudar alguma mentalidade ou criar uma nova cultura, enfim, usar todos esses mecanismos que a gente tem conversado. Uma boa noite a vocês, um grande abraço e até segunda-feira às 20 horas. Isso mesmo. Combinado. Até lá. Ponto Grande futuro. abraço. Ponto futuro é segunda-feira. Tchau, boa noite. Tudo de bom para você. No presente, pensando no futuro. E o futuro faz mudar o nosso presente, porque nós temos que estudar. Um abraço, tudo de bom. Um abraço, tchau, tudo de bom.